Olá pessoal, aqui é o Lucas da EcoEng e nós aqui ajudamos pessoas a empreender nesse setor de energia solar. E nesse vídeo eu vou estar falando para você como é feita a conferência do aterramento. Se você confere lá no local, como você confere se todos os equipamentos estão interligados, se foi feito corretamente esse aterramento e também como essa instalação desse aterramento é importante para sistemas de energia solar. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, que lá no final eu vou estar mostrando na prática como que você faz essas conferências aí de aterramento. Então os sistemas de energia solar, eles têm equipamentos expostos, como os módulos fotovoltaicos. Então os módulos fotovoltaicos vão ficar acima da cobertura, ou ainda se você for fazer uma estrutura somente para colocar esses módulos fotovoltaicos, essa estrutura também ela vai ficar exposta, porque justamente ela precisa pegar toda a incidência solar para converter em energia, então ela precisa ficar realmente exposta. E com isso, gera um grande risco ali de descargas atmosféricas, então para isso que é tão importante fazer o aterramento. Os equipamentos também eles têm um preço muito elevado, como os inversores, a string box, as proteções, então tudo isso tem preços elevados. E com isso você precisa fazer esse sistema de aterramento, você precisa fazer essas proteções aí contra descargas atmosféricas para estar protegendo esses equipamentos aí, para não gerar um prejuízo tão grande para o teu cliente e até para você também, porque se caso ocorrer um problema ali de uma descarga atmosférica, queimar os equipamentos, pode ser que o cliente contrate uma perícia e eles vão verificar e vão ver que não foi feito corretamente. Então é muito importante esse vídeo aqui para vocês aprenderem como que você vai analisar, como você vai fazer corretamente e o quanto isso é importante para cada sistema. Então geralmente o sistema de aterramento ele vai ser formado por DPS e haste de aterramento e cabeamento também para interligar os equipamentos, tá? Então o que acontece? Entre os módulos eles vão ser interligados por meio de cabeamento ou por meio de conectores que façam a condução entre os módulos e também a estrutura. Então você vai precisar aterrar os módulos, aterrar a estrutura e interligar isso com os inversores, com o DPS e com as hastes de aterramento. Por isso que você precisa de cabeamento para estar interligando todos esses pontos. Também é muito importante interligar o sistema de aterramento que você está fazendo no local com o aterramento existente no teu cliente lá no local da instalação. E por que isso? Para tudo ficar equipotencializado, tá? É muito importante isso também. E eu vou estar mostrando na prática como que você faz isso, como que você confere se todos os equipamentos estão interligados. Como essa é uma parte muito importante, então é legal você conferir lá na hora. E também já ocorreu de situações conosco mesmo, de fazermos uma ampliação de uma instalação existente. A qual foi uma outra empresa que fez a instalação e nós fomos contratados então para ampliar a instalação. O cliente precisou de mais geração de energia e nós fomos contratados para ampliar. Então no caso, para mim conferir também se aquela instalação lá ela tinha aterramento, então eu consegui por meio disso, por meio dessa conferência na prática aí que eu vou estar mostrando ainda nesse vídeo, eu consegui ver se tinha interligação entre os elementos, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês como vocês fazem isso. E se não tiver, no caso, você tem que estar fazendo para proteger, né? Então nesse caso ali, em que a gente estava fazendo a ampliação desse sistema aí, então nós comentamos com o cliente que o sistema existente tinha interligação entre os módulos, porém não tinha interligação entre nenhuma haste, nenhum dispositivo de proteção DPS. Então nós explicamos para ele, né, a necessidade de estar fazendo essa instalação aí para estar protegendo também os módulos existentes na cobertura dele. E você que está aqui comigo até agora, aproveita, já curte esse vídeo, compartilhe com quem tem interesse e se inscreve aí no nosso canal, ative as notificações para você sempre ficar por dentro de todos os conteúdos que estamos publicando aqui. Tem também as nossas outras redes sociais, os links estão todos ali na descrição, tá? Pode apertar lá naquele link e seguir lá nossas outras redes sociais também, que lá publicamos sobre assuntos diversos aí do nosso dia a dia. Então assim, quando falamos de aterramento, estamos falando aí de interligação entre equipamentos, de dispositivos de proteção, haste de aterramento, só que não é somente um desses itens que vai proteger
todo o sistema. Como eu havia comentado desse exemplo, nós fomos fazer essa ampliação de um sistema fotovoltaico e a instalação existente, ela tinha interligação entre os módulos, porém ela não ia para lugar nenhum, né? Não descarregava em uma haste, não era interligado a um dispositivo de proteção, então isso não faz aterramento, tá? O que faz o aterramento é o sistema inteiro, é o conjunto completo que você precisa interligar, colocar no dispositivo de proteção e também ligar em uma haste de aterramento. Uma haste ou mais hastes, depende do cálculo do local. E falando em cálculo, é sempre bom respeitar as normas NBR 5410 e também a NBR 5419. Elas falam para você certinho o que você deve considerar nos cálculos aí para dimensionamento, tá? É muito importante também seguir essas normas, assim você fica 100% correto aí na sua instalação. Agora que você sabe que o sistema de aterramento, ele é a interligação dos módulos, é a interligação com o dispositivo de proteção, DPS. Para quem não conhece, eu vou deixar uma imagem aqui para você ver o que é um DPS. E também a interligação entre o DPS e a haste e todos os outros equipamentos e interligados também à instalação existente de aterramento. Então agora que você sabe que o aterramento é a interligação de todos os equipamentos, interligação dos módulos, da estrutura, interligação também no DPS, no dispositivo de proteção contra surtos e a interligação então na haste de aterramento em todos os outros equipamentos e também na instalação de aterramento existente. Feito isso, você fazendo essa instalação, essa interligação, todo esse dimensionamento, você pode testar se estão todos interligados. E para testar, então, você pode usar um multímetro. Então, para quem também não conhece, eu vou deixar uma imagem aqui para você ver o que é um multímetro. No caso, nesse exemplo aqui, eu vou estar mostrando um multímetro que ele tem um alicate amperímetro, tá? Então é um tipo de equipamento também, tem também um amperímetro, mas enfim, a função de continuidade é o que você vai usar nesse equipamento. Então eu vou estar mostrando ali aonde você deixa o botão dele certinho na opção de continuidade, assim você consegue estar medindo a continuidade entre os elementos para estar verificando se esse aterramento aí está tudo interligado mesmo entre esses itens aí que compõem o sistema. Você pode medir então entre os módulos, entre o módulo e a estrutura, entre o módulo e a haste, entre o módulo e o borne do DPS, entre o módulo e também o borne do inversor, enfim, você pode fazer diversas medições. Só que para medições que são mais distantes, por exemplo, o cabo do multímetro, ele não vai ser muito longo, então você vai alcançar em 1,5 m, em média, com o cabeamento do multímetro, né? Então, se você quer medir daqui até lá na haste que está bem longe, né, no teu sistema ali, talvez seja um sistema grande, de um aviário, ou até de uma casa, né? Com certeza ele vai dar mais que 1,5 m de distância. Então, você precisa daí de 2 multímetros, tá? Então, você deixa os dois na posição ali que eu vou estar mostrando, mede então a continuidade entre os elementos. Nesse exemplo aqui eu vou estar mostrando somente com um multímetro a continuidade entre módulo e entre estrutura. Então você deixa lá na opção de continuidade, testa ele vai fazer um barulhinho ali, tá? Um bip, que ele está mostrando a continuidade e você consegue fazer o teste ali, colocando no módulo. Então esse teste que eu fiz primeiramente lá no frame dele, onde tem a anodização, então ele não apitou. Depois eu fiz onde o frame dele estava um pouquinho raspado ali entre os módulos. Então ele deu a opção ali, ele deu na verdade o bip, onde eu vi que tinha continuidade, tá? Depois eu testei entre um módulo ali, aquele riscadinho do módulo e também entre a estrutura, então ele também fez o bip, então tinha também a continuidade. E depois ao final eu testei de novo, né, ver se realmente estava com continuidade ali, estava tudo ok. Então dessa forma bem simples você consegue estar medindo ali a continuidade entre o módulo e outro, entre o módulo e a estrutura, e se você tiver 2 multímetros e quiser fazer
em uma distância mais longa, você também coloca naquele mesmo botão ali de continuidade, naquela mesma opção, e consegue estar medindo de um módulo até na haste, até no borne do DPS, até no inversor, enfim, tem diversas possibilidades. Essa função também no multímetro é legal para você testar a continuidade de cabos, ver se não tem nenhum problema no cabo. Até em cabo de rede é bem interessante essa função aí do multímetro para você estar testando no cabo de rede, porque o cabo de rede, quando você vai interligar entre inversores para conectar no Wi-Fi, no caso quando você tem uma rede de cabeamento ali que você tem que ligar o cabeamento no inversor, então você consegue testar fio por fio ali também, ver se tem continuidade naquele rolo ali de cabo de rede que você tem, ver se não vai dar nenhum problema de rede também. Então essa função de continuidade é bem interessante para vocês usarem em diversas formas. Muito importante, tá? Não use ela com cabo energizado. Digamos assim, você vai testar um cabeamento lá e ele está energizado, está vindo energia nele, ou seja, de corrente contínua dos módulos, ou seja, de corrente alternada após o inversor. Você nunca pode colocar essa opção de continuidade e testar com esse cabo energizado, tá? Você desliga tudo, desliga toda a instalação, desliga o disjuntor, deixa sem energia, sem corrente de energia ali, aí você testa a continuidade, senão o teu equipamento ele vai acabar queimando. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no nosso canal e siga nossas outras redes sociais também, o nosso Facebook, o nosso Instagram, e também entra lá no grupo do Telegram. Os links estão todos ali na descrição, tem só um link somente, você aperta nele e vai abrir uma página onde você consegue acessar todas as nossas redes sociais lá. Obrigado pela participação de todos e te espero no próximo vídeo.